para adventistas do sétimo dia, guardar o sábado significa única e exclusivamente parar de trabalhar, não executar nenhuma tarefa de trabalho profissional com fins lucrativos e com objetivos de ganhos próprios. Ou seja, o seu trabalho de segunda a sexta-feira não pode ser feito no sétimo dia da semana. Não trabalhar do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado garante ao adventista o título de guardador do sábado. Esse é o ponto mais importante que você precisa entender. A Igreja Adventista adicionou atividades eclesiásticas e tempo com a família na lista de sugestões para uma guarda sabática mais completa. No entanto, se você estiver na Igreja Adventista no sábado de manhã, mas trabalhar à tarde, você terá quebrado a guarda sabática e estará em pecado. Se você trabalhar no sábado de manhã e se dedicar todo o restante do dia para a sua família, na parte da tarde, você também terá quebrado o quarto mandamento. Mas se você não for à Igreja Adventista no sábado, mas não for trabalhar, ficando em casa o sábado inteiro, você sim pode se considerar um guardador do sábado, pois você não terá executado nenhuma tarefa profissional. Portanto, lembre-se sempre, guardar o sábado para o adventista do sétimo dia significa não trabalhar. Agora que você entendeu essa parte, vamos analisar a proposta adventista de forma lógica. Obrigaria pessoas no mundo todo a parar suas atividades profissionais e absolutamente não trabalhar em hipótese alguma no mundo inteiro. O que a organização adventista e os líderes do século XIX não contavam é que Jesus não voltaria no tempo deles e que você estaria aqui no século XXI assistindo a esse vídeo e vivendo num mundo completamente diferente do deles. No mundo em que nós vivemos hoje, a realidade da força de trabalho nas cidades, dos países e da vida profissional de cada indivíduo mudou drasticamente se compararmos com o tempo de Ellen White. Constituições foram atualizadas, leis trabalhistas implementadas, rotina semanal e profissional adaptada a cada realidade de cada área do mercado, dos serviços e do funcionalismo público. Reflita por alguns segundos e aceite o simples fato de que os escritos de Ellen White são incompatíveis com a realidade do século XXI. Vamos a alguns exemplos. Uma semana de trabalho oficial, ou os chamados dias úteis, são compostos por segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo não são considerados como dias úteis. Mais de 72% da força de trabalho nos Estados Unidos não trabalha aos sábados e nem aos domingos, automaticamente transformando milhões de pessoas, segundo o Adventismo, em guardadores tanto do sábado quanto do domingo. De cada 10 adventistas do sétimo dia, nos Estados Unidos, 7 não trabalham aos domingos, não por imposição, mas por uma decisão própria ou completa falta de necessidade por parte das empresas que eles servem. No Brasil, um país com uma cultura e história predominantemente enraizadas no catolicismo, possui um total de 98 feriados, 10 nacionais e 88 estaduais, distribuídos em todos os 26 estados, dos quais 5 feriados nacionais são católicos e aproximadamente 44 feriados católicos entre os estaduais. Portanto, 49 dos 98 feriados, aproximadamente 50%, são de origem católica. Isso demonstra e significa a presença do catolicismo na cultura e tradições brasileiras, influenciando a definição dos feriados nacionais e estaduais, dos quais todos os adventistas fazem bom uso para suas recreações, viagens, tempo com familiares e muito mais. Outros fatores não considerados por Ellen White era de que no século XXI as pessoas e as cidades precisariam de serviços em pleno funcionamento durante 24 horas por 365 dias, sem parar nenhum dia. Vamos ver alguns exemplos de serviços que não podem parar nenhum momento sequer em qualquer cidade do mundo. Serviços médicos de emergência, hospitais, serviços policiais, corpo de bombeiros, serviço de ambulância, transporte público, serviço de abastecimento de água, serviço de abastecimento de eletricidade, gestão de resíduos, serviços de saneamento, unidades de resposta a desastres, instalações de cuidados para idosos, serviços de proteção à criança, clínicas de saúde pública, abrigos de emergência, tratamentos de esgoto, manutenção de iluminação pública, serviços de controle de animais, controle de tráfego aéreo, manutenção de estradas, farmácias, serviços de abastecimento de gás e combustível, internet e telecomunicações,
assistência rodoviária de emergência, serviços de informação pública, cadeias de abastecimento de alimentos, serviços de socorro a desastres, serviços postais e de entrega, monitoramento climático, penitenciárias, supermercados e muitos outros. Estes são apenas alguns exemplos de profissionais honrados que trabalham aos sábados e continuarão trabalhando para prestar serviços à sociedade, a você e a mim. Portanto, essas pessoas a parar, consequentemente, causaria um colapso em cada cidade do mundo em questão de horas. O mundo hoje é completamente dependente de bilhões de profissionais que estão em centenas de setores servindo a todos nós aos sábados e aos domingos, para que você e eu possamos descansar e aproveitar o fim de semana com a nossa família enquanto eles trabalham. Ellen White não considerava que a mentira ficaria tão aparente no século XXI. Afinal de contas, Ellen White disse que ela estaria entre aqueles que veriam Jesus voltar vivo. Mas como todo falso profeta, ela errou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se autodenomina como o remanescente, afirmando ser a única detentora da verdade e da observância completa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus Cristo. Ellen White escreveu extensivamente sobre a exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia como o remanescente de Deus. A Igreja remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, deve fazer soar a mensagem do terceiro anjo, anunciando os pecados da Babilônia e chamando o povo a sair da sua comunhão. Lembre-se sempre que Babilônia são todas as outras igrejas que não são adventistas. Entre as diferentes denominações que professam ser cristãs, os adventistas do sétimo dia são apontados em uma posição única e bem definida, como um povo peculiar, separado do mundo por suas doutrinas e práticas distintivas. Por fim, ela disse: vi que Deus tinha filhos que ainda não pertencem à igreja adventista e estes têm que ser chamados. Não devemos agir de modo a empurrá-los para longe.